O nosso projeto, né, o Físio Divulgando, iniciativas didáticas para aproximar a fisiologia e a saúde da sociedade, é um projeto de extensão universitária que foi organizado junto ao Departamento de Fisiologia do setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná, ok? A equipe do projeto conta comigo, Ana Maria, coordenadora, as professoras Fabiola Jager, Anitta Nishiyama, que estão ali, né, em cima no vídeo, ok? Que fazem parte da nossa equipe de professores. A professora Maíra Vale, que está junto aqui com a gente na reunião, mas em outra reunião também ao mesmo tempo, que é a nossa vice-coordenadora. Alguns alunos de pós-graduação do Departamento de Fisiologia e vários alunos de graduação relacionados a cursos da saúde, né? Que tem aula ali no nosso setor de biológicas também, ok? Por ser um projeto de extensão universitária, para a gente dar início às ações dele, né, nós primeiro passamos um questionário aí de demandas, cujo link está aqui no nosso chat disponibilizado, ok? É um questionário que foi repassado principalmente, embora não de uma maneira restrita, né, a educadores e a profissionais da área da saúde que têm interesse em temas relacionados a questões biológicas, fisiológicas e de saúde, né? E a gente levantou essa demanda para poder saber o interesse dessa comunidade em relação aos temas de webinários e também aos materiais didáticos a serem produzidos aí, mais no caso dos educadores, ok? Então, esse questionário de demandas, ele continua aberto, ele vai estar aberto até o próximo mês, provavelmente, porque apesar dos webinários desse ano já estarem mais ou menos fechados, né, nós ainda vamos ter o projeto ocorrendo no próximo ano, então a gente tem toda uma outra agenda de webinários para organizar, e os materiais didáticos são produção contínua, né, então essa demanda da comunidade que vai chegando, a gente vai tentando absorver aí nessa produção, ok? A nossa equipe também, perdão, foi um esquecimento grave, né, do projeto, contém também nossos queridos técnicos de departamento, o Fábio Caetano, que grava os webinários para nós, e também a Débora Coutinho, certo? Muito bem, então, antes só de passar, né, o andamento do nosso webinário de hoje, eu sempre gosto de comentar aqui no comecinho que tanto esse projeto de extensão, como vários outros aí da universidade, como a produção de importantes resultados científicos, né, e um ensino de qualidade, devem ser o trabalho aí dos professores e pesquisadores junto às nossas universidades públicas, né, como a UFPR, e, nesse momento, as universidades públicas têm sofrido severos cortes aí de orçamento e várias ações estão começando a ser inviabilizadas, tá? Então, é importante, né, como a gente sabe aí, da relevância desses resultados científicos para a comunidade, a gente poder estar, então, compartilhando esse conhecimento com vocês. É importante a gente, enquanto sociedade, estar atento aí à questão do financiamento público do ensino e da pesquisa, tá? Muito bem, então, o nosso webinário de hoje, né, vai contar com a fala aí da nossa palestrante, que eu já vou apresentar para vocês. A gente vai ter, provavelmente, alguns momentos de perguntas e respostas, ela vai fazer algumas perguntas aí via chat, tá? Então, a gente pede a participação de vocês aí, né, respondendo ao que ela perguntar via chat, mas também acrescentando perguntas que vocês queiram fazer, ok? E quanto a certificado, se alguém precisar, mas no finalzinho da nossa reunião, eu disponibilizo um outro link ali, né, para certificação, certo? Para daí vocês preencherem, tá? Também vou acrescentar agora ali no chat as nossas redes do projeto, tá? O canal do Instagram, ali a página do Instagram, que é o @fisio.divulgando, o canal do YouTube, onde esse e os outros webinários que já aconteceram, né, vão ficar gravados ali, disponíveis também, e o site do Departamento de Fisiologia, que tem uma aba do projeto, onde a gente já vai estar divulgando ali os nossos materiais didáticos a serem produzidos, certo? Lá no nosso Instagram, @fisiodivulgando, a gente até amanhã está fazendo a votação do logotipo do projeto, se alguém quiser colaborar ali com a gente, né? Escolhendo uma das 3 possibilidades que a gente colocou ali, nós ficamos felizes, certo? Então, a nossa palestrante de hoje é a doutoranda Natália Fantin Sardi. Ela é professora de Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá. Ela é mestre em Fisiologia, junto ao programa de pós-graduação em Fisiologia do nosso departamento, e nesse momento está fazendo doutorado ali também, ok? A área de atuação dela em pesquisa foca principalmente a fisiologia e a neurofisiologia da dor, né?
ou seja, ela é bastante especializada aí no tema que ela vai trazer para nós hoje, que é a fibromialgia, quando a dor vai mais além. Então, Natália, muito obrigada pela participação aqui com a gente, um ótimo webinário aí a todos, e eu passo a palavra então para você. Obrigada, Ana. Boa noite a todos. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder começar. Então, uma pergunta que todo mundo faz, vocês estão vendo os meus slides? Sim, ok. Ok. Você consegue ver também esse pointerzinho que eu coloquei? Também, aqui também. Ok, então tá ok. Bom, então a professora Ana Maria acabou de me apresentar e eu vou, então, falar com vocês hoje sobre a fibromialgia, né? Então, um pequeno roteiro, só para a gente ter uma noção de como vai ser a nossa conversa. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é a dor, por que a gente sente dor, quais os tipos de dor, e daí, então, o que é a fibromialgia? Qual é a prevalência da fibromialgia? Como se faz o diagnóstico da fibromialgia e o tratamento, que é uma parte muito importante quando a gente fala de fibromialgia, que é uma doença crônica. Tá, então, o que é a dor? A Associação Internacional de Estudos da Dor, a IASP, tá? Ela é a maior associação internacional de estudos da dor, é a principal. Então, quando a gente fala de dor, ela é a nossa referência. Ela diz que dor é o quê? Tá? Esse conceito foi atualizado agora em 2020, então foi recentemente, muito recente atualizado, que diz então que a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. O que isso quer dizer, né? Porque eles descrevem um conceito de uma maneira um pouco mais complexa. Quer dizer que a dor depende do sistema sensorial, então, né, a gente sente a dor, e ela sempre vai ser desagradável, sempre vai estar associada a uma parte emocional desagradável, que faz a gente ficar deprimido, com mau humor e, claro, né, sentindo dor. E essa dor vai ser associada a uma lesão que pode ser de verdade ou não. Você pode ter ou não um machucado, por exemplo, na pele, para sentir dor, né? A gente sabe que às vezes a gente não tem nada, não tem inflamação, não tem machucado nenhum, e às vezes você está sentindo dor em alguma região do corpo. E por que a gente sente dor? Bom, a dor, ela desempenha uma função muito importante, que é de alertar a gente, tá? Atrair a nossa atenção para o machucado, para a lesão. Isso faz com que a gente se motive para buscar um tratamento para esse possível machucado, ou então a fuga, ou o afastamento do machucado. Como, por exemplo, que eu coloquei um bonequinho de palito que pisou num prego. Então, a motivação de fuga, nesse caso, é tirar o prego do pé, né? Se afastar do que está te machucando. Isso é a dor fisiológica, que é, então, essencial para a sobrevivência. Então, a gente sente dor quando tem alguma coisa que vai provocar uma lesão no nosso corpo, e para que essa lesão não piore, não continue nos machucando, a gente se afasta, então, desse estímulo que está provocando esse machucado. No entanto, quando a dor ela é persistente ou quando ela é provocada por um estímulo inócuo, por um estímulo que não causaria dor, como, por exemplo, simplesmente encostar a mão no braço, ou até mesmo na ausência de qualquer estímulo, a dor ela se torna, então, uma condição patológica, ela se torna uma doença. E aqui, só para mostrar para vocês rapidinho como que é a anatomia básica da nocicepção, que faz a gente sentir dor, bem básica mesmo, tá? Então, a gente tem neurônios, que a gente chama de fibras, e esses neurônios, né, que a gente tem uma representação de um neurônio chegando num terminal da pele, então a gente, vamos dizer que esse desenho aqui é a pele, aqui é a região subtérmica, e tem esse neurônio chegando aqui. Essas fibras aqui, essas duas, são as fibras que a gente chama de A delta. Elas são fibras
que têm bainha de mielina, então elas têm uma condução de potencial elétrico relativamente rápido, e aqui a gente tem uma fibra C, que ela não tem bainha de mielina. Então, a gente diz que ela é uma fibra de condução lenta. E o que são essas fibras? Elas são os receptores em si. O que é um receptor? É o que recebe um estímulo de fora do corpo. Então, por exemplo, a gente tem estímulos receptores, que para dor a gente chama de nociceptores, então são receptores específicos para sinais nociceptivos, tá? Que são sinais que podem gerar a dor. Então, a gente tem reconhecimento de estímulos térmicos, estímulos mecânicos e também estímulos químicos. Então, as fibras A delta, elas recebem estímulo térmico e mecânico, e as fibras C, elas são de uma classe que a gente chama de polimodal, que ela pode perceber estímulo térmico, mecânico ou químico, tá? Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem uma pessoa que estava tentando pregar um prego e, na verdade, acabou acertando o martelo no seu dedo, tá? Então, a gente tem aqui aumentado o nosso receptor aqui do ladinho, só para comparar o tamanho, que tem um pelo na imagem, né, para ver como ele é bem pequenininho mesmo, né, sobre a pele. Então, esse nosso receptor mecânico recebeu o estímulo de que o dedo foi martelado, né, então foi um estímulo mecânico forte. E o que esse receptor faz? O que essa fibra faz? Ela gera um sinal elétrico que é transmitido por um neurônio, tá? Que é um nervo periférico, até a medula espinhal. Quando esse estímulo elétrico chega à medula espinhal, ele é transmitido para o cérebro. E aqui no cérebro, esse sinal elétrico vai ser interpretado como um estímulo mecânico e o cérebro também vai conseguir dizer para a gente, classificar aonde que estava esse estímulo. Então, agora eu sei, demora muito para explicar, né? Mas isso acontece de uma maneira muito rápida. Então, depois que o estímulo chega ao cérebro, que a gente consegue saber, então, que eu tomei uma martelada no dedo e que isso doeu, né? Então, a gente tem o que a gente chama também de reflexo, que é, né, de tirar a mão de debaixo do martelo rapidamente. E logo em seguida, isso é em questão de milissegundos, é muito rápido, o estímulo chega ao cérebro e o cérebro interpreta isso como dor. Então, são diferenças de milissegundos na reação de você tirar a mão pelo reflexo e imediatamente depois o cérebro já saber que isso é dor e que foi uma martelada no dedo e em qual dedo foi. Tá? Então, esse é o caminho do estímulo nociceptivo. Então, recebeu o estímulo nociceptivo no dedo, esse estímulo nociceptivo percorre o nervo periférico, esse neurônio, até a medula espinhal, e da medula espinhal vai para o cérebro, tá bom? Então, a gente sente dor porque a gente tem o nosso cérebro, tá? Então, todos os animais, né, que têm cérebro, eles sentem dor, que às vezes as pessoas não conseguem associar porque os animais não falam, né, que os animais sentem dor. Então, sim, os animais sentem dor. Eles só não conseguem expressar isso como a gente expressa na fala, né? E a gente tem também uma diferença de classificação de dor, que a gente chama de dor regional e dor difusa. Para a gente falar sobre fibromialgia, é importante a gente entender essa diferença de dor regional e dor difusa. O que é uma dor regional? É uma dor que a gente consegue dizer especificamente onde está doendo. Ah, estou sentindo dor no meu ombro esquerdo. Já a dor difusa é uma dor que você não consegue classificar direito exatamente aonde você está sentindo dor. Por exemplo, dói a perna inteira, ou dói a coluna inteira, o braço inteiro. Então, não é uma região específica localizada. É uma dor difundida mesmo por uma grande região do corpo ou por várias regiões do corpo. E então, a gente pode falar sobre a dor aguda e a dor crônica. Então, a dor aguda, como a gente já falou um pouquinho, ela é biologicamente benéfica. Por quê? Porque ela tem um caráter protetivo, né? Ela é um alerta. Ela também é um sintoma de que tem alguma coisa errada. Ela avisa e leva à procura pelo tratamento, né? Ela pode ser também uma dor inflamatória ou não. Os principais exemplos de dor aguda
de acordo com a Sociedade Brasileira de Estudos para Dor, são dor pós-cirúrgicas, tá? De todos os tipos, que relativamente, de certo modo, elas têm recuperação rápida, então são classificadas como dores agudas. Traumatismos, acidentes, queimaduras, quimioterapia, dor do parto, dor de cabeça, cólica menstrual e dor de dente também pode ser classificada como dor aguda. Já a dor crônica é aquela dor que pode persistir por mais de 3 meses, tá? Ela não tem utilidade biológica nenhuma, então ela se comporta como uma doença, tá? E quais que são alguns dos exemplos para dor crônica? Artrite, dor neuropática, dor de cabeça crônica e a fibromialgia, tá? E a dor crônica é um tipo de dor que é caracterizada por dor em choque, dor em pontada, em queimação ou em formigamento, e geralmente o frio faz a dor se agravar. Tá? E como que os pacientes eles relatam a intensidade da dor que eles estão sentindo? Isso vale tanto para dor aguda quanto para dor crônica. Então, a gente tem o que a gente chama de escala visual analógica da dor, que ela pode ter só cores, só caretinhas ou só os números, e o paciente ele vai indicar qual é o nível de dor que ele está sentindo naquele momento. E, geralmente, para se usar essa escala, se pede para o paciente para ele comparar a dor que ele está sentindo naquele momento com dores que ele já sentiu antes, tá? Então, para ele comparar a sua própria experiência de dor, para dizer se a dor que ele está sentindo naquele momento é a pior dor que ele já sentiu na vida dele, ou se não, se comparada com outras dores de algum trauma, qualquer outra coisa que aconteceu, comparada com aquela dor, hoje a dor dele é, exemplo, nível 6, tá? Que seria uma dor moderada. Para crianças, eles adaptaram essa escala, tá? Foi uma parceria, então, com o Instituto Maurício de Souza, que eu achei muito legal, com o SUS, e eles fizeram, então, a escala para crianças com Cebolinha e com a Mônica. Então, eles explicam, né, e pedem para a criança associar se, de acordo com a face do personagem, com qual mais ela se identifica que ela está sentindo naquele momento. E agora uma pergunta para vocês. Alguém da plateia sofre com dor crônica, né, já foi diagnosticado com dor crônica? Ou se conhece, tem alguém da família, alguém bem próximo que tem dor crônica, podem responder aí no chat, que depois a gente vai dar uma olhada para ver aí qual que é a prevalência de dor crônica na nossa população hoje. Então, para a gente continuar, eu vou falar só um pouquinho sobre quais são os tipos de dor patológica, de tipos de dor que são causadas por doenças, tá? Então, a gente tem aqui a dor nociceptiva, que é aquela dor que ativa os nossos nociceptores, os neurônios receptores para estímulo nociceptivo lá na periferia. Um exemplozinho aqui, então, uma pessoa colocando o dedo no ferro quente. Essa dor nociceptiva, ela é uma dor transitória, tá? Em resposta a um estímulo nocivo. O que é uma dor transitória? É uma dor que ela dura pouco tempo, ela ocorre e pode cessar, e ela também pode voltar de novo, talvez. Tá? Por uma lesão ou ameaça de lesão a algum tecido do corpo que seja não nervoso, ou seja, pele e ossos, por exemplo, e músculo. A dor nociceptiva também é ligada geralmente à lesão de tecidos ossos, musculares ou ligamentares. E daí a gente tem a dor neuropática, que a dor neuropática é exclusivamente uma hipersensibilidade à dor que está associada à lesão do sistema nervoso central. O que seria essa lesão no sistema nervoso central? Um corte muito profundo que chegue a romper algum nervo do sistema nervoso periférico ou algum acidente muito grave que chegue a romper uma parte do sistema nervoso central, como a medula espinhal, ou algum dano ao cérebro. Aí a gente tem o que a gente chama de dor mista, que é uma mistura da dor nociceptiva com a dor neuropática, que é quando a lesão tecidual afeta tanto os tecidos moles, como compressão de nervos e raízes nervosas também, né, que já fazem parte do sistema nervoso central. E a gente tem uma classificação relativamente nova de dor, que é o que a gente chama de dor nociplástica.
que é uma sensibilização das vias de dor, tá? E o que acontece nessa dor nociplástica? Acontecem alterações muito pequenas nos ambientes neuronais que vão provocar disfunção na percepção de como o cérebro sente, né, a dor. E esse, então, é o nosso foco de hoje, é falar sobre essa dor nociplástica, que é onde a fibromialgia se encaixa. Tá? Então, a dor nociplástica é a principal doença que representa essa classe de dor hoje é a fibromialgia, e é, então, uma disfunção na forma como o cérebro do paciente sente a dor. Então, não é um paciente que não vai ter uma inflamação evidente, que não vai ativar os nossos receptores, as fibras periféricas na pele, não tem lesão de nervo, tá? Essa pessoa não tem. Se você fizer um exame lá de corpo inteiro na pessoa, você não vai achar nada de diferente. Você vai falar, essa pessoa não tem nada. Tudo nela está normal, mas essa pessoa está sentindo dor. E isso, antigamente, era associado como dor psicogênica, tá? Então, na história dos estudos da dor, a gente tem essa parte, assim, bem nebulosa, digamos assim, de que qualquer dor que não tivesse uma causa específica, que se você não soubesse da onde estava vindo aquela dor, se você fizesse, né, exames e não aparecesse alteração nenhuma, se dizia que essa dor poderia ser advinda do psicológico da pessoa, né? Que a pessoa estava inventando, ou que a pessoa poderia ser preguiçosa e estava dizendo que estava sentindo dor para não realizar alguma atividade. Hoje a gente sabe que não é assim, e eu vou falar só um pouquinho para vocês, bem rápido, da trajetória, então, dessa história da dor psicogênica, até o que a gente chama agora de dor nociplástica. Então, Natália, sim. se me permite, aqui das pessoas que responderam, nós tivemos aqui em torno de 20% tem dor crônica da população presente aqui, e 20% conhece alguém muito próximo que tem dor crônica. É bastante gente, é uma incidência bem grande na nossa população. Tá bom, já a gente vai conversar mais sobre isso, tá? Então, se é uma dor que não se vê, né? Então, não aparece na maioria dos exames, era classificada como uma catastrofização, ou seja, a pessoa que dizia que estava sentindo aquela dor estava se vitimizando, estava aumentando, estava tentando se colocar como uma pessoa, digamos assim, coitadinha. Diziam que era uma pessoa que tinha preguiça e que era do psicológico. E daí eles se perguntavam, será que essa dor que essa pessoa está sentindo é real? Porque as pessoas, né, relatavam dores muito intensas, sendo que não tinha alteração nenhuma. Então, começou, então, a se estudar um pouco mais essas pessoas, esses pacientes que tinham essa dor invisível, que eles já se chamavam assim também, para ver o que realmente estava acontecendo com essas pessoas. Então, a dor nociplástica é aquela que a gente caracteriza como que não tem nenhuma lesão identificável em nenhum tecido, nem nervoso, nem tecido mole, nem nada. Ou que talvez essa pessoa possa até apresentar algum tipo de lesão, mas que essa lesão é tão pequena que não justifica toda a dor, toda a intensidade da dor que a pessoa sente. Tá? Então, um dos primeiros nomes dados para esse tipo de dor, que a gente não vê, que não se enxerga, foi dor psicogênica, porque eles acreditavam que o paciente não, como ele não tinha uma lesão que explicasse aquela dor, aquela deveria ser, então, algo inventado pela cabeça do paciente, algo psicológico. Depois, de muito estudo, muitos anos, foram descobertas alterações laboratoriais de imagem mesmo cerebral de pacientes com fibromialgia, e eles descobriram, então, que esses pacientes tinham algumas alterações na funcionalidade do cérebro. Então, o cérebro das pessoas com fibromialgia e de pessoas sem fibromialgia são
idênticos, não tem diferença nenhuma. A diferença que existe é na forma como as regiões do cérebro estão conectadas, tá? Então, isso aqui, por exemplo, é um exame de ressonância magnética funcional. E aqui na parte de cima a gente tem, então, as imagens de um paciente com fibromialgia, e aqui na parte de baixo, as imagens de um paciente com controle, de uma pessoa saudável. Então, a gente percebe que no paciente saudável, aparece bem menos manchinhas amarelas e vermelhas, aqui, que seriam ativação dessas áreas no cérebro da pessoa, do que no paciente com fibromialgia. A gente vê que no paciente com fibromialgia, essas áreas avermelhadas, alaranjadas e amarelas estão bem mais acesas. E essas áreas que estão acesas aqui são áreas de controle da dor. Então, o que a gente vê é o seguinte, que nessas áreas que promovem o controle da dor, nos pacientes com fibromialgia, elas são muito mais ativas, elas se comunicam muito mais, e dessa maneira, elas fazem com que a pessoa tenha uma hipersensibilidade para sentir dor. Então, qual é a diferença do paciente com fibromialgia para o paciente saudável? O cérebro do paciente com fibromialgia é mais sensível para sentir dor, tá? E então, depois de toda essa descoberta, né, a IASP, então, Associação Internacional de Estudos da Dor, mudou o nome, então, né, desse tipo de dor, para dor nociplástica, né? Então, essa mudança, ela fez questão de frisar, então, que a dor do paciente vem principalmente não de uma lesão perceptível, mas sim dessa alteração, essa microalteração no ambiente neuronal e nessa disfunção da percepção da dor pelo paciente, para tentar conscientizar mesmo, principalmente a população da área da saúde, para tentar tratar os pacientes de maneira diferente, porque por muito tempo, e hoje ainda a gente vê, pacientes com fibromialgia sendo tratados com descaso por muitos profissionais da área da saúde não acreditarem que o paciente está sentindo aquela dor, tá? Então, a gente vem trabalhando muito nesse papel de conscientização mesmo sobre fibromialgia, porque se a pessoa chega para você e fala que ela está sentindo dor, quem é você para dizer que ela não está sentindo dor, né? Eu não sinto a dor do outro, então, se a pessoa diz que ela está sentindo dor, é porque está doendo. Ninguém sente dor à toa, né? Então, o principal representante dessa dor nociplástica atualmente é a fibromialgia. Então, a gente tem essa alteração de como o cérebro percebe o estímulo que ele recebe. Então, vamos falar especificamente sobre fibromialgia agora. O que é a fibromialgia, então? Né? Exatamente. É uma síndrome dolorosa crônica de causa multifatorial e complexa, então são muitos fatores e não é totalmente conhecida ainda, né? A gente está apenas começando. Então, a fibromialgia é um termo atual para dor musculoesquelética crônica generalizada, para a qual nenhuma outra causa pode ser identificada, né? Então, como eu já disse, né? Você pode fazer vários exames que você não vai enxergar nada de errado. Então, é caracterizado como fibromialgia quando a pessoa tem dor musculoesquelética crônica, sem ter nenhuma outra causa definida. A principal característica é a dor crônica e a hiperalgesia difusa. O que é hiperalgesia difusa? A gente viu o que era dor difusa, né? Então, a hiperalgesia difusa é aumento da dor aos estímulos normalmente dolorosos. Exemplo, uma queimadura, um ralado ou um corte na pele, ou, por exemplo, furar o dedo com uma agulha. Esses são estímulos que normalmente causariam dor. Só que em pessoas com fibromialgia, que tem essa característica aqui de hiperalgesia difusa, esses estímulos, eles são exacerbados, tá? Então, uma pessoa com fibromialgia que tem um ralado, ela vai sentir muito, mas muito mais dor do que uma pessoa normal sentiria só por um raladinho, tá? E a pessoa com fibromialgia também tem o que a gente chama de alodinia, que é a dor a um estímulo que não é doloroso, tá? Alodinia é, por exemplo, você sentir dor por simplesmente vestir uma camiseta, ou tomar sol, ou
um pouquinho, sei lá, tomar uma bebida gelada, encostar uma coisa mais gelada na pele. Dor a temperaturas que não causariam dor, tá? Tipo, em temperaturas ambientais não severas. Sentir dor por receber um abraço, tá? Então, a allodynia é uma coisa bem grave e bem complexa, e é muito triste, porque tem pessoas que, nossa, não conseguem ficar com camiseta quando estão com crise de dor por allodynia, porque simplesmente de encostar na pele a pessoa relata sentir dor em facada, sentir dor em queimação, é bem complicado. Tá? E quais, então, que são os principais sintomas, além da dor? Porque a fibromialgia não é só sentir dor. Apesar da dor ser o principal, o que mais impede as pessoas de fazerem as coisas, porque a pessoa que sente dor generalizada no corpo inteiro, ela tem um impedimento físico de realizar as suas tarefas diárias, né? Então, além da dor generalizada, a pessoa tem dificuldade para dormir, ou quando dorme, acorda, né, desperta ainda cansado. Então, a pessoa tem essa sensação de cansaço ou fadiga durante o dia todo, tá? E é também associado com manifestações de depressão, de ansiedade, alterações intestinais e urinárias e dor de cabeça frequente. E existem alguns pontos, que são 9 pontos, que são pares de pontos, então no total são 18 pontos, em que geralmente as pessoas com fibromialgia sentem mais dor, tá? Que são 2 pontos aqui na nuca, na base do crânio, nos ombros e no pescoço, na parte de trás do pescoço, aqui perto da axila, na borda superior do peito, ao lado do cotovelo, abaixo do epicôndilo desse ossinho que a gente tem aqui no cotovelo, nas nádegas, na parte superior das nádegas, no osso do quadril e na parte interna do joelho, tá? Então, assim, é impedimento mesmo, né, da pessoa conseguir se mexer. Então, nunca foi frescura, né? E quais são as evidências, então, principalmente neurais, né, já que eu falei para vocês que é o cérebro que provoca tudo isso que a pessoa está sentindo. Então, além desses fatores neurais que eu vou falar, não vou me aprofundar muito, porque eu quero, assim, mais que vocês entendam o todo da coisa do que ficar falando nomes difíceis que vocês não vão conseguir associar. Então, eu quero deixar claro para todo mundo, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas alterações neuroquímicas e neurofuncionais nas regiões cerebrais responsáveis pelo processamento da dor, rapidamente. Mas a gente tem também outras coisas que são muito importantes, tá? Que são esses fatores que contribuem para o desenvolvimento da fibromialgia, tá? Cada um de uma maneira única e também individual entre os pacientes. Cada pessoa tem um fator a mais ou a menos que vai ser afetado. Então, existe uma predisposição genética também para a pessoa desenvolver fibromialgia, experiências pessoais, fatores emocionais cognitivos, a relação mente e corpo e uma capacidade biopsicológica para lidar com o estresse. Algumas pessoas chamam de resiliência. Então, esses fatores, eles convergem para criar uma percepção alterada da dor devido àquelas modificações neuromorfológicas que eu falei. Então, né, as características da dor nociplástica. Então, o que a gente sabe até agora de como a dor é amplificada na fibromialgia, que a gente também pode usar esse termo, que a fibromialgia sentir a dor amplificada, o cérebro está amplificando a dor que a pessoa sente. Então, existe uma série de modificações do sistema nervoso central que resulta na sensibilização. O que é sensibilização? É tornar mais sensível, ou seja, sentir dor, nesse caso, né, sentir dor de uma maneira mais fácil, com estímulos que não seriam estímulos para dor. Então, a gente tem sensibilização periférica, que é o que a gente vai dizer, então, como sensibilização na pele, né, nos pontos de dor que a gente viu. Então,
existe uma maior sensibilidade dos neurônios, né, nessas regiões da pele, que do simples fato de um toque pode resultar em um estímulo para dor. E a gente tem também a sensibilização central, que basicamente a gente tem um sistema de conectividade no cérebro que a gente pode chamar de modo padrão, tá? Que é as regiões do nosso cérebro que estão ativas quando a gente está em repouso. Nem agora, vocês estão todos aí sentadinhos, me ouvindo, né, vendo aqui as minhas figurinhas. O cérebro de vocês está trabalhando, não está trabalhando em modo de repouso. Então, digamos que quando você não está fazendo muita coisa, quando você não está lendo ou assistindo alguma coisa que demande que você preste atenção, o seu cérebro está em estado de repouso. E essas regiões de estado de repouso, na pessoa com fibromialgia, elas têm uma maior conectividade com as regiões para o processamento da dor. E essas regiões, elas têm uma certa hiperatividade. Então, elas estão ativadas além do que elas deveriam. E isso pode promover também uma sensibilização do cérebro para sentir dor. Além do fato de que a gente tem aqui, nessas fibras amarelinhas, então o nosso receptor periférico, né, que recebe um sinal e envia esse sinal para o cérebro. O cérebro vai processar esse sinal, nociceptivo, vai reconhecer como dor, e o cérebro, então, ele toma uma decisão. Se essa dor é uma dor que pode ser diminuída, né? O cérebro tem condições, né? Existem substâncias que o próprio cérebro produz que causam analgesia endógena. Então, nós produzimos moléculas para analgesia endógena no nosso cérebro, e nos pacientes com fibromialgia, mesmo quando o estímulo não é para uma dor intensa, o cérebro acha que é. E ele não reconhece e não produz essas substâncias que são analgésicas. Então, a gente tem um bloqueio do que a gente chama da inibição descendente do sinal nociceptivo. Ou seja, num cérebro normal, se você passar, exemplo, uma pena aqui no ponto de gatilho, né, no ponto para dor de uma pessoa, esse estímulo vai ser enviado para o cérebro vai reconhecer, não, isso é só um estímulo de toque na minha pele, isso não é dor. Então, a gente tem aqui um bloqueio do sinal que causaria dor, né? No paciente com fibromialgia, não, esse sinal, ele passa, ele desce e ele diz, não, esse toque no braço aí foi dor sim, tá? Então, é uma alteração da maneira como o cérebro enxerga os estímulos. E a gente tem, então, lá aquelas disfunções genéticas que podem ser determinadas geneticamente, ou também podem ser desencadeadas por um estresse não específico, como, por exemplo, uma pessoa em condição normal tem uma infecção viral, ou um estresse psicológico, ou um trauma físico muito intenso. E a partir desse momento, o cérebro dessas pessoas passa a ser sensível para dor e passa, então, a resultar num aumento da ativação dessas redes de processamento da dor, tá? Que vão implicar nesse processamento hiperativo da dor, em o cérebro reconhecer sinais que não são sinais para ser percebidos como dor, agora ele passa a perceber como dor. Então, a gente diz que o cérebro, ele fica vulnerável ao aumento da percepção da dor e ao desenvolvimento de um estado de dor crônica. Então, pessoas com fibromialgia não necessariamente nascem com fibromialgia. Elas podem desenvolver fibromialgia a partir de algum estresse psicológico, trauma físico ou infecção viral durante a vida, tá? E aí, agora? Conta pra gente. Você já sabia que a principal causa da dor da fibromialgia vinha do cérebro? Alguém gostaria de responder pelo microfone? Fiquem à vontade.
Natália, a Ana está dizendo que sim, que já sabia, mas algumas pessoas não. Aqui tem Ok. vários sims. Está predominando o sim por enquanto. Que bom, ai, que maravilha. Fico muito feliz. Então tá Hã? bom. Sim, mas não com tanta profundidade, né? Agora o pessoal está elogiando bastante, achando muito interessante. A Continue os sims fibromialgia aqui. é bem complexa, né, pessoal? Ela tem essas características que às vezes é até difícil para o próprio paciente com fibromialgia entender o que é que ele tem, né? Como assim? Se meu cérebro é normal, né? Se o meu cérebro é normal, como assim o meu cérebro faz eu sentir mais dor do que as outras pessoas? Então, às vezes o que a gente vou falar sobre isso lá no tratamento, mas precisa desse trabalho de educação mesmo para o paciente de fibromialgia, para ele conseguir entender do porquê que ele sente dor sem motivo, né? Tá, então, a manifestação da fibromialgia, ela pode acontecer por diferentes fatores, né? Esses fatores, eles podem ser isolados ou combinados, tá? E dentre eles existem fatores de doenças graves, traumas emocionais, físicos e até mudanças hormonais muito bruscas podem levar ao desenvolvimento da fibromialgia. Então, uma infecção ou um episódio, por exemplo, de gripe, tá? Ou um acidente de carro pode estimular, sim, o aparecimento dessa síndrome. Tá? Então, qualquer coisa, né, vamos dizer assim, se desde uma infecção, né, um simples episódio de gripe, né, ou um acidente de carro, o que essas coisas têm em comum? Essas coisas podem alterar a neurotransmissão do cérebro, né, e a partir desse momento, então, deixar o cérebro mais sensível para esses estímulos nociceptivos. Então, sintomas da fibromialgia também podem provocar alterações do humor. E a pessoa que está deprimida ou que já está sentindo dor, né, por causa da fibromialgia, tem uma diminuição da atividade física. No entanto, essas coisas podem provocar um agravamento maior ainda da dor, né? Então, esse trabalho de conscientização também é principalmente para tentar não deixar as pessoas com fibromialgia inativas, né? E também, claro, não é para assustar ninguém, né? Falar, nossa, um episódio simples de gripe ou sofreu um acidente, você pode desenvolver fibromialgia. Às vezes a pessoa acaba ficando até reservada demais, né? Não é para ninguém ficar. Bom, se bem que agora nós estamos em isolamento, né? Mas não é para ninguém se esconder, né? Por conta da fibromialgia. É uma doença que tem tratamento, é uma doença difícil, mas é uma doença que tem tratamento. Tá? E agora, uma outra pergunta, essa daqui é mais difícil, essa pergunta é mais difícil, tá? Você já ouviu falar em fibrofog, tá? Que seria o que? Essa nebulosidade, né, da fibromialgia, eu acho que a gente pode chamar assim, essa nebulosidade da fibromialgia. Essa é mais difícil. Veja aí se alguém responde que sim. Começaram agora. Vários não, Natália. Tá Não, bom. não, 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 não. Eu também encaixo um não aqui. Então, a gente estava falando bastante da fibromialgia no sintoma de dor, no sintoma de humor, e na depressão, no humor também, né? Mas tem alguns sintomas cognitivos, né, da fibromialgia, que são muito comuns até em pacientes com fibromialgia, tá? Que são alterações cognitivas no quê? Na atenção, na memória, na própria linguagem e em funções executivas, tá? Então, é o que a gente chama, que eles descrevem, a Sociedade de Reumatologia descreve como um embaçamento da mente, né? Então, esses sintomas como esquecimento, desatenção e esse embaçamento da mente podem trazer mais prejuízos ao paciente do que a própria dor. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa está no trabalho, né, e ela tem que resolver algum problema naquele momento, e do nada o cérebro dela resolve dar uma voltinha por aí, né? As pessoas relatam assim que elas chegam a ter, assim, digamos, perda de memória recente, sabe? A pessoa não sabe o que ela estava fazendo, ela não sabe para onde ela tem que ir. É realmente, sim, um lapso momentâneo de memória, que eles chamam aqui de embaçamento.
da mente, e a pessoa não consegue mais continuar fazendo a atividade que ela estava desenvolvendo. Então, isso também é um prejuízo bem grande, assim, para os pacientes com fibromialgia. E é um trabalho bem difícil também de ser caracterizado, porque geralmente nas consultas médicas normais, às vezes o paciente esquece de relatar isso, ou o médico não tem o entendimento suficiente para conseguir caracterizar essa alteração cognitiva do paciente. Então, precisa ter um acompanhamento multidisciplinar. Então, o paciente precisa ter acompanhamento com psicólogo, para que os psicólogos, né, e os psiquiatras, eles têm ferramentas adequadas, testes comportamentais cognitivos, que conseguem, então, caracterizar essa dificuldade cognitiva causada pela fibromialgia, para também isso ser tratado, né? Também não é uma coisa que não pode ser deixada de lado. Natália, tem uma pergunta aqui. Esse termo fibrofog é um termo clínico? É um termo clínico utilizado para esse embaçamento da mente, mas é também um termo bem novo, assim, porque a maioria dos pacientes geralmente as pessoas demoram anos para receber o diagnóstico final de fibromialgia, justamente por conta dessas dificuldades de não se encontrar nenhuma causa, e eles ficam fazendo vários testes, vários exames, digamos assim, de exclusão, para ver se realmente a pessoa não tem outra coisa, para daí então dizer, olha, realmente esse paciente não tem mais nada, só sobrou a fibromialgia, que é o que não tem explicação, sabe? Então, ainda tem coisas ainda que estão sendo adicionadas, coisas que precisam ser aceitas para ser adicionadas dentro da etiologia da doença, né? Que é relativamente tudo muito novo das coisas que realmente se sabem que são associadas à fibromialgia. Natália, eu tenho uma pergunta também, vou aproveitar, já que eu interrompi aqui o andamento. Você fez todo o histórico, né, do como a fibromialgia era tratada antigamente, inclusive como uma frescura, uma coisa da sua cabeça, coisas do tipo assim, e hoje, claro, já se conhece muito mais. No entanto, fico pensando que, clinicamente, para os médicos, não seja tão fácil diagnosticar. Por que eu estou dizendo isso? Porque realmente existem aquelas pessoas, e eu acho que eu me encaixo um pouco nisso, sabe? Por isso até que eu estou falando, que acho que não é fibromialgia, mas é uma dor psicossomática, se é que existe esse termo. O que eu quero dizer assim, às vezes a dor é realmente fruto da sua mente estar muito preocupada com alguma coisa, né? Ou muito atento a algum sintoma, de repente você começa a ter o sintoma, algo desse tipo, né? E talvez não seja fibromialgia. Então, eu imagino que para diagnóstico isso seja um complicador, né? Sim. Sim. Não, realmente é muito. A gente recebe até palestras sobre dor, porque os terapeutas, os fisioterapeutas e os médicos, eles têm realmente muito essa dificuldade de caracterizar se a dor que o paciente está relatando é real, porque é difícil mesmo, né? Não é todo mundo que pode fazer um exame super caro, daquele que eu mostrei lá num dos slides, que consegue mostrar uma diferença né, da conectividade de regiões do cérebro para poder dizer, olha, essa pessoa tem uma maior sensibilidade nessas regiões de processamento da dor. Então, é difícil, mas, como você até falou, né, se a pessoa coloca tanto na cabeça que ela está sentindo aquela dor, que ela vai sentir aquela dor. O nosso cérebro, ele é plástico, né? E a gente tem tanto que a gente chama de dor nociplástica, que ele vai se adaptando, ele se adapta àquilo.
né? A gente tem várias outras causas, várias outras doenças, né? Que o estresse físico, o estresse psicológico, ele desencadeia várias coisas no organismo, reduz a imunidade, aumenta marcador inflamatório, várias outras coisas. E todas essas coisas, elas podem se juntar e convergir para o paciente sentir dor, né? A gente sente dor de cabeça por estresse, a gente sente dor no estômago por azia, por exemplo, por muito estresse. Então, sim, o psicológico, né, mesmo não sendo, digamos assim, que na verdade antes eles colocavam como uma dor psicológica, uma coisa que eles achavam que era fingimento, né? Não certo, uma coisa não era isso que eu falei, né? Era outra coisa que eles queriam dizer. Porque a gente sabe assim que tem pessoas que gostam de tirar vantagem, tem pessoas que são espertinhas, né? Que tentam, então, se colocar numa posição de uma pessoa que precisaria de cuidados, digamos assim, para tentar ganhar alguma coisa em troca, né? Ou ganhar uma atenção, ou qualquer outra coisa que fosse. Pacientes que têm vício, por exemplo, em medicamentos de analgesia, como, por exemplo, opioides, esse tipo de paciente são casos especiais, são pacientes que realmente fingem que estão sentindo dor para poder tomar o medicamento. Ou tem o caso extremo de pacientes que se machucam, se auto-machucam para poder serem reconhecidos como um paciente que precisa tomar um analgésico muito forte. Mas, enfim, são casos especiais, são casos diferentes. Por isso que esse diagnóstico da fibromialgia é muito difícil e demora muito, porque tem que ser excluído todas essas coisas, né? Você tem que se excluir realmente um transtorno psiquiátrico que possa ou não existir. No entanto, existem também pacientes que realmente têm fibromialgia e que vão ter algum transtorno psiquiátrico associado. Então, não é fácil mesmo, é bem difícil essa caracterização. Mas, Natália, uma outra pergunta, e uma outra pergunta aqui, aproveitando, você sabe sobre a incidência da fibromialgia em professores? Conhece alguma informação a esse respeito? Não. A próxima coisa que a gente vai falar é exatamente isso, sobre a prevalência da fibromialgia, especificamente em professores. Eu não sei, mas eu não sei se existe esse dado ou não, porque, enfim, eu não pesquisei exatamente assim. Então, eu posso ver se esse dado existe, se alguém algum dia já fez o levantamento desse dado, e ver se a gente tem alguma prevalência em professores. Mas, né, o dado que eu trouxe para vocês sobre a prevalência é, então, que a prevalência mundial, primeiro, né, ela é predominantemente distribuída na população feminina, tá? Então, mulheres têm muito mais chance de desenvolver fibromialgia do que homens. Entre a população em geral, são cerca de 0,2% a 6,6% da população mundial, tá? Que tem fibromialgia. Entre as mulheres do mundo todo, entre 2,4% e 6,8%. Entre populações urbanas, de 0,7% até 11,4%, e nas áreas rurais, de 0,1% a 5,2%. Numa população, falando de população mundial, é uma incidência relativamente grande de pacientes com fibromialgia. No Brasil, a gente tem alguns dados, tá? E também no Brasil, a fibromialgia acomete principalmente mulheres entre 35 e 44 anos. Na população em geral, acima de 18 anos, cerca de 2 a 2,5% da população tem fibromialgia. Especificamente na população idosa, né, igual ou acima de 65 anos, 5,5% dos idosos. Sendo que dessa população aqui, 64% é mulher. Então, né, no Brasil também, assim como na prevalência mundial, principalmente as mulheres são acometidas pela fibromialgia. E o diagnóstico, né? A gente já estava falando um pouquinho do diagnóstico. O diagnóstico é essencialmente clínico. Por quê?
porque é uma doença praticamente invisível. Então, a gente tem o histórico clínico. O que o médico faz? Ele faz um histórico. Se a pessoa tem hiperalgesia, né? Se a hiperalgesia já dura pelo menos 3 meses, se a pessoa tem muita fadiga todos os dias, se ela tem um sono não reparador. O que é um sono não reparador? A pessoa dorme ou acorda várias vezes durante a noite e no outro dia de manhã ela se sente muito cansada, ela sabe que ela não dormiu direito, que ela precisaria dormir mais, tá? Isso são características de um sono não reparador, aquele sono que você sabe, que você percebe que você não descansou. Sintomas somáticos, tá? O que são os sintomas somáticos? São, por exemplo, associação de dor abdominal, dor de cabeça, dor muscular, dor na junta, histórico familiar de fibromialgia, a gravidade de todos esses sintomas que a pessoa sente, né? Se não é nada, tem que ser grave, não pode ser leve. E eles também procuram sintomas de doenças infecciosas, neoplasia e de doenças autoimunes, para tentar, né, excluir o quadro de fibromialgia. E dentro, então, dessa escala aqui de gravidade dos sintomas, eles avaliam, então, aqui, por exemplo, a fadiga, o cansaço, né, para executar tarefas. A pessoa diz se o cansaço dela é de 0 a 3, por exemplo, aqui nessa tabela nos últimos 7 dias. Ela daí vai indicar também o sono, os aspectos cognitivos, de dificuldade de memória e concentração, e os sintomas somáticos. Isso é uma parte pequena, né, do diagnóstico. Aí tem o exame físico, né, que é muito importante. Então, existe uma outra tabela aqui para o exame físico, que são a tabela dos pontos de dor, daquele desenho que eu mostrei para vocês lá no início, daqueles pontos de dor. Então, o médico, né, faz a palpação mesmo, né, desses pontos de dor. E quando, por exemplo, aqui, na mandíbula esquerda, a pessoa sente dor, sim ou não? Aí ele marca. Ombro esquerdo, braço esquerdo, antebraço, quadril, coxa, perna, coluna cervical, tórax, abdômen. E daí volta para o lado direito. E ele marca, então, quais são o total das áreas que a pessoa sente dor. Ele também faz o diagnóstico da pessoa que tem alodinia, né? Se a pessoa não pode nem encostar naquela região do corpo, é classificado como alodinia. É feito também exames articulares, exames neurológicos, quando possível, né? E eles buscam também sinais de doenças infecciosas, para ver se a dor que a pessoa está sentindo, por exemplo, no braço, não é decorrente de uma inflamação, de uma infecção que a pessoa está naquele momento, para não caracterizar uma coisa que pode estar sendo ali aguda como crônico, né? E os exames laboratoriais, os indicativos do exame laboratorial, tudo tem que dar normal, né? Porque se a pessoa tiver alterações em vários exames laboratoriais normais, por exemplo, os exames de sangue e de vários outros marcadores biológicos, digamos assim, essa pessoa, então, tem outros motivos para estar sentindo dor, e isso não caracterizaria fibromialgia. Então, é feito uma lista mesmo de coisas e você vai riscando, né? Se a pessoa tem isso, não tem, não tem, para chegar lá no final e conseguir ver tipo, o que sobrou, né? Para tentar caracterizar a doença. E existe, então, no Brasil, tá? Essas diretrizes aqui para o diagnóstico da fibromialgia, que são recomendações, na verdade. Eles lançaram essas recomendações em 2017, que foi a última atualização para o diagnóstico da fibromialgia, e eles associaram, né, fizeram um levantamento mundial, que geralmente é utilizado, então, os critérios diagnósticos do Colégio Americano de Reumatologia, tá? Que geralmente, acho que isso eu não falei, geralmente quem trata a fibromialgia são médicos da reumatologia, tá? São os reumatos. Por quê? Porque a fibromialgia, ela era caracterizada, e ainda como sendo uma doença reumatológica. Por quê? Porque a pessoa tem dor muscular, tem dor articular, tem dor na junta, né? Dor nos tecidos moles.
e isso é característica de reumatologia. Então, essas pessoas são tratadas geralmente por médicos reumatologistas, tá? E não existe um médico específico para dor nociplástica, então, geralmente, os reumatologistas que tratam os pacientes com fibromialgia. Claro, né, em associação também com neuro e outras coisas, mas geralmente são atendidos primariamente pelo reumatologista. Então, a primeira recomendação é, se o paciente tem a presença da dor difusa lá que a gente viu, né, e se essa dor difusa, ela está acima e abaixo da cintura, do lado direito e esquerdo do corpo, né, e fazer o exame físico dos pontos dolorosos. Então, a pessoa tem que realmente estar com dor praticamente no corpo inteiro, né, e ter vários pontos dolorosos marcados para eles começarem a associar como fibromialgia, tá? Em 2010 também saiu uma atualização do Colégio Americano de Reumatologia que diz que é preciso também, né, levar em conta, além da dor difusa e dos pontos dolorosos, a presença da gravidade da fadiga, do sono não reparador, da dificuldade cognitiva e também os outros sintomas somáticos. Então, já se passou a levar em consideração e ser fatores muito importantes, esses outros fatores além da dor, né? O sono, a fadiga e a dificuldade cognitiva, também para o diagnóstico. Aqui, então, especificamente os pontos, tá? No exame de imagem, então são 18 pontos, não necessariamente a pessoa precisa sentir a dor nesses 18 pontos, mas existem alguns médicos, alguns protocolos que eles dizem que tem que ter no mínimo 11. Mas, enfim, hoje em dia já se fala também nas discussões, né, sobre fibromialgia, que não importa muito o número de pontos que a pessoa, né, tem de gatilho para dor intensa, mas que o mais importante é a pessoa ter a dor crônica, né, generalizada, que geralmente, né, não é em um ponto só, associada a todos os outros fatores que pioram essa condição de dor, né? Mas, especificamente, então, são esses 18 pontos, que a gente já falou um pouquinho sobre eles também, não vou ficar repetindo. E uma segunda recomendação seria, então, levar mesmo em consideração os distúrbios de sono, fadiga e as alterações cognitivas para o diagnóstico. O que não deve ser feito é esse diagnóstico de exclusão, mas eles dão essa recomendação de não ser, né, não fazer diagnósticos de exclusão, né, para caracterizar a fibromialgia. Por que eles dizem isso? Para realmente a pessoa não tem que ficar fazendo milhares de exames que não fazem sentido nenhum, né? A pessoa sabe que está fazendo um exame que não vai aparecer nada de diferente, mas ainda assim são feitos. Alguns fazem, outros não fazem, daí se você conversa com pacientes com fibromialgia, a maioria deles diz que fizeram vários exames que não levaram a nada. Se a pessoa não tinha um plano de saúde, geralmente a pessoa pagou caro por um exame que, né, o médico provavelmente sabia que não ia aparecer nada, mas para ter um diagnóstico de exclusão de outra causa, é feito. Mas, enfim, eles sugerem que não seja feito. E uma quarta recomendação é fazer a mensuração sistemática dos transtornos de humor por meio de instrumentos validados, né? São os testes, então, que os terapeutas, os psicólogos utilizam para tentar avaliar o nível de atenção, humor e as características emocionais mesmo envolvidas, tá? E eles falam que não é recomendado, por exemplo, o emprego da termografia ou o uso da polissonografia para o diagnóstico da fibromialgia, que são, sim, exames que eles já viram mesmo que não
não precisam ser feitos para caracterizar. Então, se eles colocaram isso num manual de recomendação, era porque provavelmente se fazia muito isso, sendo que, né, não leva a nada. Qual que é o tratamento? Né? Então, aqui a gente tem alguns pacientes aí com dor crônica, não lembro se tem alguém especificamente com fibromialgia. Como que é o seu tratamento? Me conta aí rapidinho. Como que é o tratamento que você faz para dor? Tem alguém, Fabiola? Se a pessoa também não quiser falar, não precisa, gente. No chat não tem nada. Beleza. Mas se vocês quiserem colocar aí no chat, podem colocar, tá? Que eu vou falar um pouquinho agora do tratamento. Se vocês quiserem compartilhar um pouquinho se você faz, tem alguém aí que faz algum tratamento para dor crônica, pode compartilhar aí com a gente. Se quiser discutir também no final depois, a gente conversa, tá? Então vamos lá. Tem uma resposta aqui dizendo que um paciente que essa pessoa conhece, a Larissa respondeu, né? Que tem uma paciente que conhece que usa antidepressivo tricíclico, meditação, outro respondendo o uso de antidepressivos, antidepressivos, relaxante muscular quando a dor é maior. Legal, muito bom, isso aí. Por enquanto, isso. Ok. Então vamos falar por que as pessoas tomam antidepressivo, então, para tratar dor. Já vou falar para vocês. Tá, então, como que é o tratamento específico da fibromialgia? É um tratamento individualizado, né? Porque cada pessoa tem um sintoma diferente. E o tratamento ele não propõe a cura, né? Então, ele trata a pessoa, mas a fibromialgia, infelizmente, não tem cura. Então, o tratamento ele é exclusivamente sintomático. O que é isso? Trata o sintoma que a pessoa tem. Então, se a pessoa sente dor, a gente trata a dor. Se a pessoa tem transtorno de humor, tem que ser tratado o transtorno de humor também. Se a pessoa tem problemas no sono, tenta também tratar a melhora do sono da pessoa. Qual que é o objetivo? O objetivo é reduzir o sofrimento, né? Melhorar a funcionalidade na medida do possível, né, para tentar melhorar a autonomia pessoal e também a qualidade de vida dessas pessoas, né, porque a gente sabe, em algum momento a gente já sentiu algum tipo de dor mais intensa comparado com as dores que a gente já sentiu, e a gente sabe que a dor ela impacta muito nas nossas relações, tanto pessoais quanto profissionais, na qualidade de vida, a gente fica muito mal-humorado, não tem vontade de fazer nada, só faz as coisas amarrado, digamos assim, né? Então, o tratamento é para tentar melhorar, então, a vida da pessoa, né? E os tratamentos são de que tipo? São do tipo farmacológico e do tipo não farmacológico. Então, o tratamento farmacológico inclui o quê? Inclui antidepressivos, anticonvulsivantes, medicamentos canabinoides derivados da cannabis, que ultimamente vêm sendo aí muito debatidos, né, por conta de se tentar uma liberação do uso, principalmente do CBD, que é o óleo derivado da cannabis, que tem efeitos maravilhosos no tratamento da dor, ele é muito bom, perfeito, mas infelizmente no Brasil ainda não é liberado, tá? Então, não se usa muito aqui no Brasil, mas é um tratamento muito promissor. O tratamento com opioides, tratamentos também com antagonistas do N-metil-D-aspartato. O que é um antagonista do NMDA, tá? Do N-metil-D-aspartato. O N-metil-D-aspartato, ele consegue promover aumento, digamos assim, para vocês entenderem, ele faz aumentar mais ainda as conexões entre o sistema nervoso central das áreas de dor, tá? Então, eles utilizam um remédio que bloqueia, então, o NMDA, que tem receptores específicos para ele, para tentar, então, diminuir a conexão, a conectividade dessas regiões, para que elas fiquem em silêncio por mais tempo, para tentar diminuir a dor dos pacientes. Agonistas melatoninérgicos, a melatonina vem sendo estudada também como um agente indutor de analgesia, tá? Parece ser promissor também.
Essas substâncias peptidérgicas também são, como a substância P e outras coisas, são algumas substâncias que vêm sendo recentemente estudadas, relaxantes musculares e compostos com propriedades antioxidantes e analgésicas. Dentre esses compostos aqui, bem recentemente agora, tanto desse artigo que eu trouxe aqui de 2021, ele é uma aposta, eles, né, esses compostos, eles são apostas de alguns estudiosos aí da área, no tratamento da fibromialgia, que eles já viram alguns benefícios. Entre esses compostos estão a coenzima Q10, vitamina E e um ácido que agora eu não me lembro qual é. Mas já adianto que os medicamentos mais utilizados são os antidepressivos, tá? Eles têm, comprovadamente, eles mostram benefícios no tratamento não só da dor, como no transtorno de humor e também na melhora do sono dos pacientes. E o tratamento não farmacológico, que visa a educação do paciente com fibromialgia para a fibromialgia, né, ele entender o que ele tem e por que ele sente dor. O exercício, tá? Tanto o exercício aeróbio como exercício de força, tá? Para fortalecimento muscular, tipo musculação e alongamento, terapias cognitivo-comportamentais, a acupuntura e também a estimulação magnética transcraniana, tá? Vou falar para vocês. Então, qual que é o objetivo do tratamento farmacológico, né? Além dele ser, ele tem que ser uma terapia individualizada, ou seja, o remédio para fibromialgia que o seu vizinho toma não pode ser o mesmo remédio que você vai tomar, tá? Isso depende muito mesmo de pessoa para pessoa, e o tratamento é individualizado. Ninguém pode sair tomando remédio que outra pessoa toma aí, porque funcionou para outra pessoa, tá? Se sabe também dos efeitos colaterais, então, às vezes, a terapia farmacológica não é muito bem aceita e precisa, então, se ir experimentando remédios diferentes até que se encontre um que tenha um bom efeito farmacológico sem tantos efeitos colaterais. E, geralmente, é associado mais de uma medicação. Geralmente, um remédio sozinho não ajuda o paciente em todos os aspectos que ele precisa, tá? E o foco, então, do tratamento farmacológico é melhorar o sono, o controle da dor, o equilíbrio emocional, e tudo isso ajuda na melhora da qualidade de vida. O tratamento não farmacológico também auxilia na modulação da dor, na melhora do sono, na melhora dos aspectos emocionais, né? Ensina sobre a doença, ensina sobre a aceitação e a superação dos pacientes que têm a fibromialgia, tá? Então, a gente diz que é um tratamento multidisciplinar, né, que eu também vou falar para vocês. Mas, como eu falei do tratamento farmacológico, quais que são os principais medicamentos usados, tá? São a duloxetina, por exemplo, que é muito indicado quando o paciente, além de ter a dor, tem também transtornos de ansiedade e depressão, tá? É um dos remédios que mais os médicos reumatologistas usam para pacientes com fibromialgia. Tem a pregabalina e a gabapentina, que ajudam no controle do sono, né? São boas opções para quem acorda muito à noite, né, devido à dor. A ciclobenzaprina é um relaxante muscular relativamente barato, é eficaz, né, e também ajuda no sono, porque se a pessoa acorda à noite porque está sentindo muita dor, né, ela acorda porque ela está sentindo dor, então ela ajuda no sono. E a amitriptilina, que também é eficaz e é barata, ajuda também na melhora do sono e do humor, mas apresenta alguns efeitos colaterais, tá? Então, isso aqui é um relato de um médico reumatologista que ele relatou o que geralmente ele usa na clínica, tá? Então, a ideia não é dizer para vocês qual é o melhor remédio, né? Até porque eu acabei de falar que o tratamento é individualizado, né? O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Mas é só para contextualizar e indicar, assim, geralmente, né, os medicamentos que são usados para constar, tá? Natália, tem duas perguntinhas aqui. Eu assumi o lugar da Fabiola, que ela teve que se ausentar nesse momento. Uhum.
tem uma pergunta da Rebeca perguntando qual que é a especialidade médica mais indicada para tratar a fibromialgia. E um outro comentário da Fernanda, que diz que a Anvisa liberou a importação da CBD por meio de receita normal de médicos e dentistas. Então, tem 2 comentáriozinhos aqui que foram colocados no chat. Sim, vou falar primeiro sobre o CBD, o canabidiol. Eles estavam até tentando ser aprovado na Câmara um projeto para produção nacional mesmo, né, para não precisar ser importado, porque a importação de alguns casos específicos, a pessoa antigamente tinha que entrar na justiça, ficar um tempão brigando na justiça para conseguir a liberação da importação. E se consegue, hoje em dia está mais fácil realmente essa liberação da importação, mais fácil, digamos assim, porque já tem essa predisposição, né, da justiça de liberar, mas a burocracia que a pessoa precisa ainda, sabe, para conseguir não é pequena não, é grandinha. Então, o que as entidades, né, médicas e o pessoal que apoia está aguardando muito, que a gente está esperando, é essa aprovação da Câmara para acho que agora já está tramitando no Senado para a liberação da produção e do uso mesmo, tanto para pesquisa quanto para o tratamento do CBD aqui no Brasil. E a pergunta sobre os médicos, geralmente, o que eu mais vejo são os reumatologistas tratando, mas que geralmente as pessoas são encaminhadas pelo SUS, né? Então, geralmente vai para o reumatologista. Mas o que está se aumentando também a própria conscientização entre os médicos, os próprios médicos aceitarem esse tratamento. Nossa, perdi a palavra. Esse tratamento, cadê? De diversas áreas, né? Então, não é um médico sozinho, né? A gente tem como o problema da fibromialgia está no cérebro, né? Diretamente, essas modificações no cérebro, o médico reumatologista, ele tem um maior conhecimento para tratar os sintomas periféricos de dor e de uma possível inflamação que esses pacientes têm. Mas é um neurologista que vai realmente conseguir entender e fazer um tratamento específico, né, de medicamentos que afetam o cérebro, né, que são, por exemplo, esses aqui que eu estou mostrando, né, os medicamentos antidepressivos, anticonvulsivantes, né, que são os que mais são utilizados. Então, teria que ser realmente esse tratamento em conjunto, né, em médicos de diversas áreas que entendem de dor, para que o paciente tenha um tratamento mais eficaz. Mas, às vezes, isso não acontece, e é por isso que, às vezes, o paciente fica com um tratamento, às vezes, não tão abrangente, que não resolve todos os sintomas que a pessoa está sentindo, porque um médico, por exemplo, o reumatologista, né, também não quero julgar ninguém e dizer que a pessoa está errada, mas às vezes acontece da pessoa achar que o tratamento que ele está receitando é suficiente. E a pessoa eu acho que o médico tem que partir do princípio que ele sozinho não é suficiente, sabe? Indicar realmente a pessoa a procurar um médico neurologista para fazer um acompanhamento realmente global dessa pessoa, desse paciente. Mas, enfim, às vezes isso não acontece, mas em muitos lugares já vem acontecendo, já está se trabalhando dessa maneira coletiva nos tratamentos da pessoa, principalmente de pessoas com dor. Se fala muito em fazer esse tratamento coletivo, porque geralmente uma especialidade só não resolve o problema do paciente.
tá? E o que não é recomendado? Eles não recomendam, né? Nenhum médico recomenda anti-inflamatório não esteroidal para, por exemplo, o ácido acetil salicílico e, por exemplo, o ibuprofeno. Por quê? Porque eles são remédios que atuam basicamente no sistema periférico, na periferia, tá? E como a gente viu, o problema da fibromialgia é uma alteração no cérebro. Então, se é um medicamento que não vai promover alguma melhora lá na neurotransmissão no cérebro da pessoa, esse remédio está sendo consumido de uma maneira errada. Os analgésicos comuns também não possuem recomendação para fibromialgia, como a dipirona e o paracetamol. No entanto, né, o paracetamol aí teve alguns estudos que mostraram que ele tem alguns indícios de ação central, até em sistema canabinoide mesmo, sabe? Então, em alguns casos, quando a pessoa realmente tem algum caso de reumatologia associado com a fibromialgia, de inflamação e tal, eles podem receitar o paracetamol. Mas a gente, né, sempre digo aqui, por favor, gente, não façam automedicação, tá? Automedicação ninguém merece, é muito arriscado, tá? Mesmo as pessoas leem a bula e às vezes acham que podem tomar, tá falando que eu posso tomar de tantas em tantas horas o remédio, e a pessoa toma por semanas aquele remédio, tá? Você tá correndo um grande risco de se intoxicar, tá? A gente viu aí, agora não tem nada a ver com remédios aqui, com esses remédios que eu estou mostrando aqui, com ibuprofeno, paracetamol e dipirona, mas a gente viu aí, passou na mídia, vários casos de intoxicação grave, de comprometimento do fígado por remédios aí que o pessoal estava tomando para o Covid aí, né, a ivermectina, alguns outros remédios por conta própria, em dosagens altas, não indicadas, tá? E então, a automedicação é perigosa, gente, não façam automedicação, sempre com indicação médica. E agora, então, a parte mais legal, que é a parte dos tratamentos não farmacológicos. Então, a acupuntura é uma técnica milenar chinesa, né? Ela parece ser mais efetiva para dores agudas do que nas dores crônicas. No entanto, né, vários estudos já mostraram aí que a acupuntura é capaz de reduzir a intensidade da dor em algumas condições crônicas, até na fibromialgia. No entanto, quando a gente mostra lá a escala de dor para o paciente, a acupuntura sozinha, né, ela não consegue oferecer uma melhora tão grande assim na dor e na fadiga do paciente, mas associada com os outros medicamentos e tal, ela tem um efeito muito bom, tá? E a acupuntura não é só a aplicação das agulhinhas nos pontos de acupuntura, mas também tem acupuntura por aquecimento dos pontos. Essa aqui é uma moxa, tá? Então, é um bastão de ervas aromáticas que ele é aceso, como se fosse um charutão, assim, e ele é aproximado do ponto de acupuntura para aquecer esse ponto da acupuntura, e isso traz muitos benefícios também, além do fato de que eu vou falar também, a temperatura ajuda também no tratamento, no relaxamento muscular. Tá? Agora, no tratamento físico com calor, por exemplo. Então, muitos pacientes relatam que as compressas com água quente favorecem o relaxamento muscular e diminuem um pouco a dor desses pacientes. Então, existem lâmpadas infravermelhas, você pode fazer imersão aquecida, né? Essas massagens com as pedras aquecidas também ajudam no relaxamento muscular, e muitos pacientes relatam mesmo que um banho quente já ajuda bastante no relaxamento, assim, e diminuir um pouco a dor. Então, por que o calor ajuda, né? Por que a pessoa sente uma melhora na dor? Porque aumenta o fluxo sanguíneo local, aumenta a mobilidade e promove, sim, o relaxamento muscular, né? E às vezes a pessoa está muito tensionada ali, e isso faz aumentar a dor. Tá? E as intervenções comportamentais, ou psicocomportamentais, ou psicológicas, ou psicoterápicas, também são muito importantes no tratamento de pacientes com dor crônica e no tratamento da fibromialgia, tá? Então, são métodos não invasivos que tratam a dor,
E o que eles tratam? Eles tratam a conexão do corpo com a mente. Então, você tem uma situação, por exemplo, uma situação de dor, você tem um pensamento, né, a forma como você pensa sobre essa situação, aí você tem a associação das emoções, do que você sente a partir dessa situação, e daí você tem as reações físicas, o que acontece no seu corpo, e o comportamento, o que, que você faz, então, diante dessa situação. Então, é uma junção de tudo isso, que às vezes você pode acabar, né, mentalmente piorando essa situação, essa condição de dor, ou dependendo das escolhas que a pessoa faz, ela pode se ajudar e melhorar, tá? Mas realmente, como só uma intervenção comportamental psicológica, isso realmente ajuda na dor? Ajuda. Por quê? Porque a dor não foi definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, né? Ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, a dor, ela é emocional, ela faz parte do emocional. A gente tem carga emocional na sensação de dor. Então, lidar com os fatores emocionais é lidar com a dor, sim, tá? De uma maneira bem inteligente. É prever os gatilhos e aprender a valorizar o que realmente importa. Tá? Ninguém melhor do que isso, né? É o psicólogo para fazer essa avaliação. A gente tem também outras técnicas de relaxamento, hipnose e atenção, tá? Como, por exemplo, a yoga e a meditação, que promovem um relaxamento muscular progressivo, auxiliam muito também esses pacientes por conta da rigidez muscular, né? No tratamento da dor. A atividade física é muito importante, tá? Muitos pacientes com fibromialgia, eles são fisicamente inativos, eles são sedentários. Por quê? Porque eles têm dor, eles não querem se mexer, eles se mexem, eles sentem dor, então eles não querem fazer atividade física. No entanto, a atividade física promove a liberação daquelas substâncias analgésicas endógenas no cérebro, né? Então, isso vai ter sensação de bem-estar, vai melhorar a qualidade de vida, e já foi demonstrado que tanto o exercício feito, né, terrestre ou quanto aquático são iguais, assim, nos benefícios que eles causam. Principalmente se a pessoa for fazer um exercício aquático numa piscina aquecida, ajuda mais ainda o paciente com fibromialgia, tá? Mas o tratamento, os exercícios de força também ajudam muito por conta realmente do fortalecimento muscular, que como essas pessoas ficam muito inativas, elas acabam tendo dor articular, dor na junta, justamente por ter fraqueza muscular e não conseguir sustentar o corpo direito. Então, os exercícios de força também ajudam nesse sentido, tá? De manutenção da postura e força muscular mesmo para fazer as atividades do dia a dia, tá? Então, qual exercício físico fazer? O que a pessoa gostar, o que ela mais gostar. Também não adianta a pessoa querer fazer um exercício físico obrigada a fazer uma coisa que ela não gosta. Se a pessoa só quer caminhar, tudo bem, beleza, só caminhar. Se quer fazer só hidroginástica, tá ótimo, mas faça exercício. E quanto de exercício fazer? Bom, a Sociedade Americana de Reumatologia e também do exercício, eles falam que é para a pessoa fazer no mínimo 150 minutos de exercício por semana. Mas, enfim, a pessoa não precisa começar na primeira semana fazer 150 minutos de exercício. A pessoa pode fazer o quanto ela conseguir, o mínimo que ela conseguir. E com o tempo, ir aumentando esse tempo para chegar até os 150 minutos, ou se a pessoa perceber que ela consegue fazer além desses 150 minutos por semana, ela também pode fazer. Pode ser dividido nos 7 dias da semana, pode ser dividido em 2 vezes, em 3 vezes, enfim, da forma como a pessoa conseguir fazer o exercício, mas faça o exercício, tá? A gente tem também a estimulação magnética transcraniana, que é um tipo de tratamento. Como que funciona? Tá? Então, é colocado uma bobina eletromagnética num local, numa região específica marcada pelo médico, na cabeça do paciente, tá? O paciente está acordado, não é doloroso nem nada. Então, a bobina, ela gera um campo magnético localizado e profundo, e esse campo magnético, ele induz uma corrente elétrica, tá, que estimula o córtex cerebral.
tá? Esse tratamento é feito mais ou menos durante uns 15 minutos e, como eu falei, ele é indolor. E o que que acontece? Qual que é o resultado? Essas áreas que são ativadas por esse campo magnético, elas são ligadas à dor, tá? Como, por exemplo, aqui o tálamo. E esse tratamento induz, então, a produção também de substâncias com um efeito analgésico. Então, geralmente não é só uma sessão que precisa de várias sessões, mas é também uma opção de tratamento. Tá? E o tratamento, então, é multidisciplinar. A gente falou de vários tipos de tratamento. Então, geralmente, o que se espera e o que deve acontecer, que às vezes não acontece, como a gente falou, né, ali de qual seria, por exemplo, a especialidade para tratar a fibromialgia. Então, a fibromialgia precisa ser tratada por um médico, por um fisioterapeuta, por um educador físico, por um nutricionista, por um terapeuta ocupacional e por um psicólogo também, tá? Se a gente tiver toda essa gama aqui de profissionais tratando um paciente com fibromialgia, com certeza esse paciente vai ter todos os aspectos da doença sendo tratados e com certeza ele vai ter um efeito bem melhor, tá? Então, por fim, a pesquisa sobre a fibromialgia está se tornando cada vez mais significativa, devido principalmente ao comprometimento da qualidade de vida dos pacientes e o peso econômico também no sistema de saúde para assistência médica dessas pessoas, né? Então, a patogênese, né, a doença da fibromialgia, ela ainda não é muito bem conhecida e o diagnóstico, como eu falei, atualmente ainda é apenas clínico, né? Até o momento, não existe nenhum teste objetivo ou um biomarcador com precisão diagnóstica, ou seja, não tem nenhum exame ainda que a pessoa faça e fala, não, eu tenho fibromialgia. Ainda, infelizmente, não existe, tá? Mas, né, a pesquisa está aí para isso, para tentar identificar talvez um biomarcador, alguma coisa que possa realmente dizer que a pessoa tem fibromialgia. Então, e agora, né? Para quem ainda não entendia muito sobre fibromialgia, o que é a fibromialgia? Gente, vamos lá, vamos ver se alguém entendeu um pouquinho de tudo que eu falei. Pessoal, eu peço para que vocês, se quiserem se comunicar, falar, abram seus microfones para fazer os comentários finais para a Natália. Vamos lá, então, hoje vocês estão tímidos. Tá? Então, é uma doença ou um distúrbio da regulação da dor, tá? Então, é o quê? O que causa esse distúrbio da regulação da dor? Uma alteração no processamento da dor no cérebro, no sistema nervoso central. E o principal sintoma é a dor crônica generalizada, e ela costuma ser acompanhada por outros sintomas, como a fadiga, a dor de cabeça, depressão, também síndrome do intestino irritável, uma dor corporal persistente, problemas de memória na concentração e nos distúrbios de sono. E um resumão dos tratamentos que a gente viu, então, precisa de terapia, de medicação, de exercício, também de alimentação saudável, de higiene do sono, de terapias complementares como a acupuntura, a hipnose, o biofeedback, que entra na psicoterapia comportamental, tá? As massagens e a quiropraxia. O objetivo é reduzir os principais sintomas do paciente de maneira individual, tá? E você sabia que a fibromialgia tem ataque e remissão, né? Ou seja, a dor vai e volta em períodos alternados. Então, tem dias que a pessoa não sente aquela dor tão intensa e tem dias que a pessoa está acabada, está destruída. E algumas pessoas também podem ter períodos de dor, maiores períodos de dor. Se elas não fizerem atividade física, elas já conseguem perceber que elas têm períodos maiores de dor. Quando elas também não estão em acompanhamento psicológico, as pessoas com fibromialgia também conseguem perceber aumento no período de dor. E também se elas não tiverem o tratamento multidisciplinar. Então, foi feito um levantamento, né, com pessoas com fibromialgia, que elas já conseguem associar que esse tratamento multidisciplinar é o que faz a diferença na vida delas. Então, fica aí essa importância do tratamento multidisciplinar. Tá? Então, eu queria agradecer vocês por vocês terem ficado até agora, que eu sei que eu falo muito, eu sempre falo bastante, mais do que eu deveria.
Tem aqui o meu contato, se alguém tiver alguma dúvida, quiser algum material, alguma coisa, pode entrar em contato comigo. E muito obrigada novamente por vocês terem ficado até agora. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Oi, Natália, a gente que agradece, né? Foi ótima a palestra, super informativa, porque eu acho que você trouxe uma variedade enorme, né, de tópicos aí, de informações. Deixa eu ajudar a Anitta aqui. Tinha uma última pergunta que eu vi da Ana Alencar sobre a eletroacupuntura, se é bom, se você conhece algo. Tá, vamos lá. A eletroacupuntura, ela vai funcionar da mesma maneira que, por exemplo, a estimulação craniana magnética, só que ao contrário, de baixo para cima. Então, você faz o estímulo. O que a acupuntura faz? Ela estimula um ponto, né, que possui uma certa inervação ali dessas fibras para dor, e essas fibras elas têm contato direto, então, né, com comunicação direta com o sistema nervoso central, com essas áreas de processamento da dor. No nosso laboratório mesmo, a gente já teve um trabalho de uma colega minha, da Glaucia Tobaldini, que ela trabalhava com acupuntura nos animais. E o trabalho dela foi um dos trabalhos pioneiros, assim, que mostrou que realmente a acupuntura, ela consegue fazer a modulação desse sistema central de modulação da dor. A analgesia que a acupuntura traz para os pacientes é porque ela faz a ativação direta do sistema de modulação da dor endógeno do paciente, né? Então, a eletroacupuntura é uma estimulação mais intensa desse ponto da acupuntura, né? Se você coloca só a agulha, você tem ali um estímulo. Cortou um pouquinho aqui. Só um segundo para ver se retorna. Localizado, que vai com o tempo. Voltou? Deu uma cortadinha, mas foi agora o final que você estava falando ali. Tá, então a acupuntura, só com a acupuntura, né, digamos assim, mais simples, só com as agulhas, ela ativa esse ponto que faz, então, essa ativação do sistema nervoso central, dos sistemas de modulação da dor, para aumentar a analgesia endógena. Quando você faz a eletroacupuntura, você intensifica a ativação desse ponto. Então, digamos assim, que a eletroacupuntura é uma acupuntura mais potente, né? Então, você já dá um estímulo elétrico direto que vai ativar essas fibras que entram em contato com o sistema de modulação endógeno no cérebro. E isso também vai fazer a liberação dos opioides endógenos que a gente tem no sistema de modulação da dor para promover analgesia, tá? E a moxa que eu mostrei lá, que é aquele charutão lá de ervas, que é aromático também, ela esquenta o ponto, e esquentando o acuponto, também o ponto da acupuntura, também tem esse mesmo efeito. Porque lembra que lá no início eu mostrei a fibra nociceptiva e eu falei que ela era ativada por estímulo térmico, mecânico e químico? Então, a acupuntura consegue ativar a fibra dessas 3 maneiras. Uhum. Olha que bacana, né? Olha, muitos elogios aqui à palestra, as pessoas agradecendo, dando parabéns aí. Acho que a Natália passou o contato, né? Então, se alguém também quiser depois mandar alguma coisa pessoalmente, ali no sentido até de discussões, dúvidas ou referências, ok? Mas, de qualquer forma, a Nath foi excelente, viu? Muito, muito obrigada mais uma vez, né? Eu já sabia que você era top, mas agora eu vejo que você é mais top ainda, só brincando aqui com a Natália, porque ela é minha colega de sala também, quando a gente pode trabalhar no presencial, né? Queria agradecer também à nossa equipe do Projeto Sempre, ao Fábio por gravar, né? A todas as profs que ficam aí um super suporte com a gente. Assim que possível, eu mando os certificados de quem pediu, ok? E só já anunciando que o próximo webinário, né, vai ser na última terça-feira de julho, no dia 27,
às 18 horas, novamente pelo Google Meet, ok? E ele vai ser com o tema Ansiedade, da normalidade à patologia. Vai ser proferido pela professora Janaína Menezes Zanovelli, que é do Departamento de Farmacologia ali do nosso setor de biológicas, tá? Então, nós convidamos alguém da farmacologia, porque no nosso questionário de demandas, né, além desses temas de depressão e ansiedade aparecerem bastante ali nas respostas que nos enviaram, né, algumas pessoas também pediram uma certa ponte com a questão farmacológica, né, então a gente achou legal também trazer um colega ali desse departamento que está mais relacionado também à questão de medicamentos e tudo. E vejam que os nossos webinários sempre perpassam esses temas, de tanto que eles apareceram nas respostas, né? Lembrem que o professor Bruno falou ali sobre celular, dependência de jogos, né? Lembrem que a professora Anitta falou sobre obesidade, estresse, né? Com colaboração ali da Fernanda, do Ari, que falaram sobre o mindfulness também. Então, a gente tem perpassado esses temas aí, né? Nos webinários, que acabam sendo, um tanto interdisciplinares, né? Como a própria Natália trouxe ali, o tratamento da fibromialgia, na verdade, é multidisciplinar, e hoje em dia eu acho que essa transdisciplinaridade está atravessando todas as áreas, né? A gente compreende que a importância dessa colaboração entre áreas é essencial, ok? Então, se alguém tiver mais alguma outra pergunta, se alguém quiser também fazer algum comentário, abrir o microfone, a gente fica mais uns minutos aqui. Mas desde já eu quero agradecer a todos, desejar uma boa noite, né? Um bom mês de julho aí. E, se possível, que a gente se veja de novo, então, no próximo webinário, ok? Natália, obrigada. Equipe, obrigada. Fábio, boa noite a todos. Tudo de bom.